boa tarde, quarto ano. Vamos agora para a nossa aula de História. Antes de tia Suzane começar a explicar, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse assunto sobre as invasões. Quais foram as invasões holandesa e francesa? Mas esse é um assunto delicado. Voltando à nossa aula passada, porque um assunto complementa o outro e é importante a gente estar atento a isso. Prestem atenção. Na aula passada nós estudamos o governo geral. O governo geral, ele criou-se a partir do fracasso das capitanias hereditárias, certo? A partir desse governo geral, também iniciou-se um outro processo, que foi um processo em que culminou nas invasões holandesas e francesas, no qual a gente vai ver de forma detalhada agora. Então eu preciso que vocês prestem bem atenção. Olha, vamos lá. Introdução. Vamos para uma introdução. As nações europeias, como a França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que haviam no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, tia Suzana explicou que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha. Exploravam facilmente as nossas riquezas, assim como Portugal. Então, prestem atenção. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia, de toda a parte do nosso território brasileiro. E por causa disso, muitas lutas foram travadas. Vamos agora entrar num ponto crucial. Muitas lutas foram travadas. Invasões francesas no Brasil foi a primeira. Assim como os portugueses, os franceses estavam interessados em explorar as riquezas da América, porque o nosso Brasil era conhecido como América, principalmente o pau-brasil. Eles não aceitavam o acordo entre Portugal e Espanha, que foi chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? Onde eles dominariam essas terras. Então, prestem atenção. Em 1555, sob o comando de Nicolau Durand de Villegagnon, os franceses invadiram a Baía de Guanabara, atualmente Rio de Janeiro, e fundaram uma colônia de nome França Antártica. Então, eu deixei aqui frisado para vocês. Continuação. O português Duarte da Costa, governador-geral, ele não conseguiu expulsar os franceses. Somente seus sucessores, Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá, expulsaram os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Então, vocês sabem que Duarte da Costa, Estácio de Sá e Mendes Sá, eles também fizeram parte daquele governo geral, como vimos na aula passada. O Maranhão também foi alvo dos franceses, onde foi fundada a colônia França Equinocial. Somente em 1615, os franceses foram finalmente expulsos do Maranhão por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Gravem esse nome. Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura conseguiram finalmente expulsar os franceses do Maranhão. Prestem atenção aqui. Botei aqui para vocês, ó, os personagens principais. Deixa eu subir mais aqui. Nicolau Durand Villegagnon, tá aqui a figura de Nicolau,
e a figura de Jerônimo Nicolau, Jerônimo de Albuquerque. Botei aqui a figura para vocês verem quem eram os protagonistas aí das invasões. Vamos agora para os holandeses, a invasão dos holandeses ao Brasil. Os portugueses, eles tinham um bom relacionamento, com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar, que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações, mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, quem era o rei da Espanha? Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Então, o Brasil passou a ser dominado ou controlado também pelos espanhóis. Continuação. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. Continuando, a invasão holandesa primeiramente ocorreu na Bahia, ou seja, a invasão holandesa primeiramente ocorreu aonde? Bahia. Em que ano? Em 1624. Os holandeses prenderam, o governador Diogo de Mendonça Furtado. Se apoderaram da cidade de Salvador. Em 1630, houve outra invasão holandesa. Dessa vez, em Pernambuco, região em que se concentravam os maiores engenhos de açúcar. Para governar as terras conquistadas, foi escolhido Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau, eu não sei se vocês já ouviram falar, aqui em Pernambuco nós temos a Faculdade Maurício de Nassau. Temos até uma estátua aqui em Pernambuco dele. Maurício de Nassau, ele foi um dos escolhidos entre os holandeses, porque ele era um holandês que veio ao Brasil explorar também Pernambuco, referente à cana-de-açúcar. Existem até alguns familiares ainda de Nassau. Mas em vista das exigências dos investidores holandeses, Nassau acabou saindo do governo. Então, essa circunstância ela foi positiva para a união de fazendeiros, militares espanhóis e portugueses, os indígenas e africanos, contra o domínio holandês. E os africanos eram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, tanto os espanhóis, fazendeiros, portugueses, africanos e os indígenas amaram a saída de Nassau. Organizou-se então um movimento contra invasores chamado de Insurreição Pernambucana. Eu encerro essa aula com a figura de Felipe II, o rei da Espanha, e o nosso percussor e um dos nossos governadores daqui, que foi Maurício de Nassau. Tá aqui as duas figuras para vocês, eu coloquei. Prestem bem atenção. Então, França explorou em nossas terras brasileiras o pau-brasil. Os holandeses exploraram a questão da cana-de-açúcar. Então, só para que vocês tenham uma noção,
O nosso país, ele é um país riquíssimo. O Brasil, ele é muito rico. As terras do Nordeste são muito ricas. E o nosso Brasil, ele foi muito explorado pelos europeus, que consequentemente enriqueceram-se às nossas custas, certo? Principalmente tratando-se do Nordeste, Pernambuco. Então, por isso que aí vem a questão da insurreição pernambucana, quando os holandeses vêm para Pernambuco explorar as nossas terras. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor o assunto. Desejo a vocês uma boa tarde, um bom final de semana. Estudem e façam as atividades. Boa tarde.